Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E hoje é dia do Juro que é Verdade. André Cantoni já tá com a gente aqui ao vivo, online. Bom dia, André. Vamos tentar dar mais tempo para você hoje, que a nossa audiência pede. Pois é, que maravilha. Eu fico muito contente, muito feliz quando a gente ouve esses feedbacks, né? Bom dia pra Gi, bom dia pro Pancho e pra toda a audiência linda e querida ligada em 106.3. Mandar um abraço pra Regiane aí, que reclamou do tempo do Juro que é Verdade aí, que achou que tinha que ter meia hora o Juro que é Verdade. Não vamos dar tanto trabalho assim pro André também, né? Pelo amor de Deus. Mas aí pode ouvir o Blumencast, que tá recheado de coisa boa lá também. Aqui é só pra dar um gostinho. Vai lá no Blumencast. André, o que você jura que é verdade hoje? Então, gente, né, vocês acabaram dando um pequeno spoiler aí, né, um suspense, uma abertura bacana aí sobre o que a gente vai trazer hoje. A gente já tinha trazido recentemente, né, o que eu costumo brincar aí, que é o Linha Direta Blumenau, né? Então hoje a gente vai trazer aí mais um capítulo desse Linha Direta Blumenau aí, que foi, né, quem olha, até terça-feira a gente falou muito sobre o Vapor Blumenau, que tá lá na prainha. Então, quem olha aquele Vapor Blumenau lá, não imagina que um comandante que andou, que viajou, que percorreu esse rio Itajeiaçu por tanto tempo, foi assassinado em plena Rua 15 de Novembro, né? Então, essa é uma história muito interessante aí. O que acontece, né? O comandante, lá mais ou menos por volta de 1910, se chamava Comandante Krubeck, era um homem muito conhecido, muito querido pela comunidade, né? Era aquela pessoa que se você precisasse de um pacote de farinha, uma saca de arroz e tal, ele ia buscar, ele ia te trazer, as pessoas convidavam ele para jantar nas suas casas e tal. Mas como ninguém é perfeito, né, sempre tinha um probleminha, né? E o probleminha dele era o álcool. Então, quando ele tomava uma cachaçinha, uma branquinha, ele ficava um pouco mais alterado e tal, e as pessoas falavam que ele ficava chato mesmo, né? Ficava chatão. E a questão é que ele ficava isso, né? Ele bebia de vez em quando. Então, de vez em acontece? sempre. Isso. Então, o que acontece? No fatídico dia da sua morte, ele foi até o bar do Hotel Rollets, que hoje é o Grande Hotel, né? Exatamente ali. E ele foi acompanhado de um oficial de justiça, que era amigo dele, chamado Panok. Engraçado que esse nome Panok parece muito o nome de personagem do Velho Oeste americano, né? E até vai parecer um pouco do desfecho dessa história aí também. E aí, sentando lá na mesa, o Panok percebeu que tinha uma pessoa aleatória, né, numa mesa um pouco mais distante ali do bar, e essa pessoa, de nome Miguel Nita, um polaco, estava portando uma arma aparente na cintura. E já naquela época, né, portar arma aparente já era proibido. E aí o Krubeck já tinha tomado umas e outras, aí o Panok começou a provocar ele, dizendo, poxa, você não é o bonzão, você não é o cara aí que preza pela lei, pela ordem e tudo mais. Eu quero ver se tu tens coragem de falar lá pra ele que aqui em Blumenau se cumpre a lei, né, e você tirar a arma dele. O comandante Krubeck não pensou duas vezes, né, chegou lá, falou, esbravejou. E aí o Miguel Nita, né, quando ele percebeu que o comandante Krubeck não tinha autoridade, poder de polícia para fazer nada, ele se recusou a entregar a arma, pagou a conta dele e foi saindo do Hotel Rollets, sentido Rua 15 de Novembro. O comandante Krubeck ficou pé da vida, né, e foi atrás dele, ameaçando, esbravejando, falando várias coisas, né, em alto e bom som, até que mais ou menos ali nas imediações da Praça Doutor Blumenau, eles se engalfinham aí, né, vão às vias de fato, e o comandante Krubeck tentando pegar a arma à força. Quem pega a arma primeiro é o Miguel Nita, né, e faz vários disparos, e alguns desses disparos pega no comandante Krubeck, que cai e falece ali no local, né, na Rua 15 de Novembro. O Miguel Nita, então, obviamente, ele foge, capturado algum tempo depois, é sentenciado 2 vezes, e depois acaba também fugindo, né? A gente contou aí da outra situação ali que também houve fuga, né? E depois não se sabe mais do paradeiro do Miguel Nita. E o interessante é que quem assistiu toda a cena foi o Frederico Guilherme Busch, que morava exatamente muito ali próximo, né? Hoje, até ontem, a gente soube da notícia que vai abrir uma loja Berlanda ali embaixo, né? Sua casa ficava em cima. Estava exatamente ali do seu empreendimento, que era o Cine Busch, na Alameda, então faz muito sentido, né?
grande hotel, que na época era o Hotel Rolex, né, pegando a rua 15 de novembro, a uma distância de mais ou menos 5 metros, ele presenciou, ele assistiu, ele foi a única testemunha ocular da história, né? No dia seguinte a esse homicídio, ele procurou o promotor Manuel Barreto, contou toda a história, relatou toda a história, mas pediu para o promotor que não o arrolasse naquela denúncia ali, exatamente com medo da opinião pública, que todo mundo gostava do comandante Krubek e todo mundo ficaria, né, obviamente, contra quem tentasse defender ou tentasse colocar uma situação diferente daquela de que o comandante Krubek tivesse sido vítima, né? Mas ele, muito tempo mais tarde, né, acabou contando isso para os filhos, e aí o Frederico Guilherme Busch Jr., que foi prefeito de Blumenau, contou isso numa edição de 1968 do Blumenau em Cadernos. Ah, bacana Essa demais. é a história de hoje. Esse Blumenau em Cadernos é sensacional, né? Uma fonte interminável de boas histórias. Isso tudo foi em 1910, né, André? Mais de 100 anos aí, 113 aproximadamente, anos, né? Exatamente, aproximadamente, né, não se tem exatamente o ano correto, porque foi isso, né, foi uma questão, um relato histórico, né, que o Frederico Busch contou para o seu filho anos depois, então é mais ou menos aí uma estimativa de tempo, né. Que se eu não me engano tem aqui, pelo que eu tô vendo aqui, dei uma pesquisada rápida aqui, tem uma edição do Blumenauer Zeitung de 1910, de abril de 1910, que fala sobre justamente esse assassinato, ou seja, deve ter sido por ali, então perfeito. Provavelmente então, o jornal estava noticiando já o que estava acontecendo e repercutindo também esse assassinato. E naquela época, né, meu Deus, o que era Blumenau naquela época, né, uma cidadezinha minúscula, o que era Rua 15 naquela época também, e o Cantoni, né? falou que era ali próximo de onde é a Praça Doutor Blumenau, gente, a gente passa ali frequentemente, Sim, né, saber que essa história tava ali. 1910, eu nem lembro se já foi, acho que foi mais ou menos nessa época que foi calçada a Rua 15, né? Eu acho que em 1910 ainda era estrada de terra, se não me engano. Não tem muito bem certo. E era uma estrada ainda, se eu não me engano, também ela não tinha sido retificada, né? Ela era uma rua mais sinuosa. Exatamente isso, ela foi um pouco... Ela era uma rua mais estreita também, né? Depois Exato. Ela foi um pouco mais alargada também. Tem tudo E uma isso. outra curiosidade, já que a gente tem um tempinho e a gente tá falando de Rua 15, coisas que a gente nem imagina que acontecem, coisas que a gente nem imagina, né, que aconteceram já na Rua 15, é o Teodoro Holtrup, né, uma rua super conhecida no bairro Vila Nova. Um caso curioso é que ele morreu de acidente de veículo exatamente na Rua 15 de novembro, né? Ele dirigia um caminhãozinho e aí esse caminhãozinho foi atingido por outro veículo, foi abarroado, e aí ele acabou falecendo no local. Então Teodoro Holtrup, né, uma rua super conhecida na cidade, também teve um problema aí, né, uma fatalidade na Rua 15 de novembro. Maravilha. Qualquer hora a gente volta pra falar de quem foi Teodoro Holtrup aí. Quem sabe a gente fala de outras figuras aí que tem nome de rua que a gente não tem nem ideia quem sejam, né? Tá aí uma dica já, ó, viu, Cantoni? Vamos recuperar esses nomes aí pra saber por que eles têm nome de rua. Obrigado mais uma vez, né? Quinta-feira a gente volta então na terça-feira aí com mais Juro que é Verdade com o André Cantoni. É isso. Valeu, Com André. certeza, gente. Um grande abraço pra vocês. Siga o @Blumencast lá. Isso aí, exatamente. @Blumencast, isso que eu ia dizer. Obrigado, Cantoni. Um abraço. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.